This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, hoje, 31 de março de 2023. Esse estudo ele é realizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E aqueles que quiserem, que estão entrando hoje no estudo, quiserem, aqui, principalmente aquelas pessoas que assistem pelos canais do YouTube ou pela nossa página, que quiserem participar ao vivo, é só fazer a inscrição lá no grupo, que nós temos um grupo de WhatsApp, onde que nós disponibilizamos todas as sextas-feiras, às 19 horas, um link para que a pessoa possa assistir e participar com o nosso estudo, inclusive com comentários e algumas observações. Dito isso, hoje é o nosso estudo número 5, e vamos dar continuidade àquela parte ainda que estamos falando da introdução, onde Kardec vem colocando todas as questões ligadas à própria doutrina espírita, né? Então, aqui no item 16º, Kardec coloca assim: resta-nos ainda examinar duas objeções únicas que realmente merece este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. Então, Kardec vem aqui colocando aquelas objeções que ele já previa, que ele tinha, que algumas pessoas colocaram para ele, né? Então, ele vem debatendo e demonstrando o outro lado, né? Ele coloca: segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médios se achariam num estado que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Não seremos nós que conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando-lhes toda a fase durante mais de 35 anos. Aqui é um ponto importante que a gente vê até no próprio movimento espírita brasileiro, algumas pessoas não aceitam muito bem o magnetismo, né? Mas o Kardec aqui já disse que ele estudou o magnetismo por mais de 35 anos, inclusive já comentou na parte anteriores, principalmente as coisas ligadas ao sonambulismo, né? Então ele sabia, tanto é que quando ele começou, nas primeiras observações dele, ele também questionava muito se isso não seria um efeito do magnetismo, que ele conhecia, né? E olha que o Kardec coloca: concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo e materialmente impossível. Aos que partiram dessa opinião,
como os outros, diremos: vede e observar, porque certamente ainda não vistes tudo. Opor-lhe-emos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então revelou? Precisamente esses mesmos médios cuja lucidez exaltais. Ora, essa lucidez é tal como a supondes, porque teriam eles atribuídos aos espíritos o que em si mesmo auriam, né? Como teria dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou não são. Se ou são, e você pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanacem do médio, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não podemos encontrar todas nele, forçoso é que os procuremos fora dele. Segunda outra opinião, o médio é a única fonte produtora de todas as manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúrica, ele as toma ao meio ambiente. O médio será, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não se fosse conhecido, pelo menos de algumas destas. Não é lícito negar, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Essa influência, no entanto, difere muito da que supõe existir, e dela que faria o médio difere muito do que supõe existir e dela a que faria. Desculpa, deixa eu repetir aqui. Essa influência, no entanto, difere muito da que supõe existir e dela a que faria do médio um eco dos pensamentos daqueles que rodeiam. Vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras, sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar. Desculpa que eu me perdi aqui. E não, isso, vou voltar de novo. Sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar. E não querendo admitir, e não querendo, a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam ou explicam a seu modo. Seria
seria especiosa a teoria que sustentam, e se pudesse abranger todos os fatos. Ao entretanto, não se dá, quando se demonstra até a evidência que certas comunicações do médios são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões, mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Ah, eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Responde que a radiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. O médio é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que, se as inspirações não lhe vêm dos que se acham ao seu lado, ele as vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. Sabe que essa teoria, essa defesa aí, até hoje existem pessoas que defendem muito isso, né? Que tudo é reflexo, que o médium, as pessoas, os sensitivos, têm essa capacidade de aurir, que tudo que ele está vendo ali, ela existiu alguma coisa dentro da humanidade, né? Tem muita gente ainda que defende essa teoria. Vamos ver o que o Kardec vai explicando aqui. Não me parece que semelhante teoria se encontra explicações mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que a ideia de que seres povoam o espaço e que em contato conosco nos comunicam os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas radiações universal, vindo de todos os pontos do universo e concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, este é um ponto capital sobre o que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica é a que poderia chamar reflexiva. Foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram, quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião gera a réplica, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais, por que, estranha coincidência, milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa? Seu primeiro médio que apareceu na França sofreu influência de opiniões já aceitas na América? Por que singularidade foi ele buscá-las a 2.000 léguas, além mar, e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar ao seu redor? Há ainda outras circunstâncias em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita, nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto, e formando palavras e frases.
Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médios nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Interessante o raciocínio de Kardec, né? Por isso que a doutrina espírita é bem racional, né? Tem que ser analisada. Ele está contrapondo as teorias de uma maneira que não tem como você não aceitar, né? Porque se era isso aí, como que nas pancadas, como isso ocorria, né? Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifestam uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes a observação mais cuidadosa. E se quiserem estudar bem, sem prevenções e não formular conclusões antes de ter visto tudo, reconhecerão a importância de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa a responder certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc.? Se o médium fosse o espelho do pensamento do assistente, nada seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, perguntando, a seu turno, por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisas tão simples, de acordo com o axioma? Quem pode ao mais, pode ao menos. E daí conclui que não são os espíritos que respondem. Um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma doutra assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas? Acreditará alguém que ela se daria ao incômodo de responder seriamente e fora lógico que, do seu silêncio ou das zombarias com que se pagasse ao interrogante, se concluíssem serem tolos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, é que não respondem às questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para a berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só ocupam com coisas sérias. Perguntaremos, finalmente, porque os espíritos vêm e vão, muitas vezes em dado momento, e passado este, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médio obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveriam de estimular-lhe a clara evidência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médio obedece uma influência que lhe é estranha, e aos que o cercam, influência que por esse simples fato testifica, né, da sua independência e da sua individualidade. Item 17. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse,
origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, que não se obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecesse a fundo. Pode ter muito atilamento, muitas instruções mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Há também muita gente para que as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: experimental, uma relativa à manifestação em geral, filosófica, outra relativa a manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição de que não conhecesse a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta. São por demais profundos, extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro dessas condições você pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Não produzisse esse livro outro ditado, além de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são da criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhe nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos, né, que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cujas causas lhe eram desconhecidas, e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir. E esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos. E mais tarde os fatos lhe vieram confirmar as previsões. Aplicamos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observa a série de seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Entre o homem e Deus, porém, alfa e ômega, de todas as coisas, que imensa lacuna,
será racional pensar que no homem termina os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que os espera do infinito? A razão nos diz que entre homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveriam desconhecidos. E filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida por seres de todas as ordens do mundo invisível. E esses seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, acumulai o vácuo que eles ocupam. E vós que rides deles, ousar rir da obra de Deus e da sua onipotência. Então, essa introdução, ela é assinada por Allan Kardec, né? Agora nós vamos entrar aqui numa, na outra parte. Essa aqui é mais coordenada, dirigida pelos espíritos, né? Que ele denomina de prolegômenos, que nada mais é do que um prefácio, né? E agora já mais ligado ao próprio livro dos espíritos mesmo, né? Então começa assim: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando a causa que o produz, a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos são provados que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constitui fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos, em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornam-se patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegarão os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo a nova era para a regeneração da humanidade. Esse livro, o Livro dos Espíritos, né, é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito desse tema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar.
No número dos espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas da Terra, onde pegaram, pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outro, pelos seus nomes, não pertence a nenhum personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação, atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis que termos nos deram por escrito, e por muitos médios a missão de escrever o livro. Olha os espíritos falando assim para Kardec, né? Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que compreendestes, como nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, dos espíritos, né? Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Faremos contigo, sempre que os pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que está confiada, que te está confiada, que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de as publicares, nós te diremos. Enquanto espera, medita sobre eles, a fim de estar pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que pensencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimento. Então, aquela cepa que vimos lá bem no comecinho, né? Que foi um facsímile realmente dos espíritos que desenharam, né? Não te deixe desanimar pela crítica. Encontrará contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. Por isso que ainda não estão completamente desmaterializados. Procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará o nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Esses deixarão de lado as miseráveis questões de palavras
para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher o fruto de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e, bem compreendida, será uma recompensa cujo valor integral reconhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te quietes, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos maus ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistências aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudia todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulho e do ambicioso. Orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre a caridade celeste. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E aqui eles assinam com alguns espíritos principal do livro dos Espíritos. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que nós sabemos aí, que foi comprovado que é Jesus, né? Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Bom, gente, essa foi aquela primeira parte da introdução. E esse prolegômenos aí que foi colocado aí pelos espíritos, né? Fundamentando aí a questão de como foi realizada essa obra, né? Então agora nós vamos entrar aqui na primeira parte, essa parte é bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu deixei até um pouco mais curto hoje, que nós vamos falar um pouquinho no capítulo 1 de Deus, no capítulo 2 dos elementos gerais do universo, no capítulo 3 da criação, no capítulo 4 do princípio vital. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, só 2 ou 3 questões, né, que eu acho que é bastante importante, né. Nós vamos falar um pouquinho de Deus. Um pouquinho aqui. Um pouquinho, gente. Importante até que o Silvestre entrou aqui agora, porque nós entramos nessa questão da pergunta, que ele pode nos ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, nós já estamos já chegando na parte finalzinha dessa parte aqui, estamos iniciando as questões das perguntas. Né? Então, vamos lá. Gente, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa assim, bem interessante. Eu confesso a vocês que quando eu li essa pergunta, eu quero que vocês prestem bem atenção na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Olha como é que Kardec pergunta: que é Deus? E é assim mesmo, porque quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, aí na primeira vez que eu frequentava tal, e comecei a ler o Livro do Espírito, quando eu falei que é Deus, normalmente eu ia já, quem é Deus? Que foi assim que nós fomos criados, né? Eu sou de família que vem pelo catolicismo, então, pô, mas como assim? E eu, no começo, eu falei, pô, alguém deve ter errado nessa tradução, né?
Que é Deus? Presta atenção na pergunta. Que é Deus? Você imagina essa pergunta em 1857, numa época ainda que existia ainda, estava chegando no fim das Inquisições, onde que tinha saído recentemente, onde que eles queimavam as pessoas e toda aquela barbaridade, tanto é que queimaram também o Livro dos Espíritos. Kardec começar uma obra dessa com essa pergunta. E mais, aí vem a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gente, isso aqui, reflitam bem nessa pergunta. Olha a pergunta. Eu acredito que a maioria de vocês, de alguma religião, a não ser aquelas pessoas que já veio pela doutrina espírita, mas sempre nós, e é comum de nós perguntar assim, imaginar Deus, um ser, um senhorzinho, né? Quando era criança, eu pensava assim, né? Aí depois vem Kardec com essa pergunta e com essa resposta que os espíritos dão. E eu vou dizer para você, eu demorei muito para entender, quando eu falo assim, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu comecei a entender mais essa questão quando um dia eu estava no shopping, quando começou a advento da inteligência artificial, e aí eu estava andando no shopping lá, passando assim com o celular, aí o celular meu começou a tocar na loja que eu tinha comprado lá, me avisando. Aí depois conversando com você, não, é inteligência artificial. Inteligência artificial. E agora, todos nós, eu quero fazer esse paralelo aqui, porque fica mais fácil de entender. Aí fala assim, poxa, mas inteligência artificial, como é que sabe tudo? Hoje nós sabemos, e hoje está um debate muito grande, que a inteligência artificial, que quando o Kardec fala, quando Jesus fala, vós sois Deus, pode isso e muito mais, é o homem querendo imitar Deus, vamos dizer assim, alcançar em conhecimento. Hoje vamos pensar um pouquinho assim, inteligência artificial. Uma criança, quando nasce, já é criado o teu CPF ali, entra no sistema, está na nuvem, todo mundo sabe todo mundo. Hoje, quando você entra num computador, fazendo Google aí, quer fazer uma pesquisa, que você quer comprar alguma coisa, consultar alguma coisa, logo em seguida você é detonado com um monte de propaganda daqueles objetos, daquele lugar que você chama de interesse. Eles chamam aí, hoje eles têm aí parâmetros aí, que perfil de todo mundo sabe tudo nosso. Quem que não está ligado hoje na internet, né? Onde você vai comprar numa loja, cadastra você lá no sistema, vai na farmácia, cadastra, ele sabe o tipo de vacina que você tomou, do remédio que você toma, o que você consome, no bairro que você frequenta. Então, até que o Google dá para você. Isso é inteligência artificial. Aí vamos imaginar assim: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora imaginamos assim: desde quando nós somos criados, né? Quando nós vemos começando lá, saindo daquele reino animal, transformando pela nossa individualidade, isso está gravado no éter. Tudo está ali. Por que Deus nos conhece? Tudo, tudo, tudo. Então, quando hoje, por exemplo, nós elevamos o pensamento, nós oramos, por mais Deus, a inteligência suprema, já sabe exatamente aquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos, de acordo do mais nosso ínfimo pensamento. Conhece, é a mesma coisa da inteligência artificial, que a inteligência artificial nos conhece aqui no mundo terreno. Agora imagina isso. Desde quando eu surgi, nas primeiras reencarnações ainda primitivo, tudo está gravado nesse éter, na inteligência, né? Inteligência suprema. Então, por isso que nós temos que entender nas nossas orações, entender isso. Porque não existe. Aí depois vem nas outras explicações que foi dado antes, depois vai explicar um pouquinho mais. Soberanamente justo e bom. Mas por que ele é bom? Porque ele é justo. Ele só concede aquilo de acordo com realmente os nossos merecimentos e os nossos direitos. Então, desde as nossas orações, é claro que nós temos direito a progredir, é nesse sentido.
Mas então vamos ver Deus assim, essa inteligência suprema, que está em tudo, em todos, né? Olha, isso é bacana. Silvestre, gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão, por favor? Sei que você estuda bastante também, gosta de estudar esse tema. Liga o microfone, Silvestre. Silvestre, o microfone está desligado. Ainda está desligado, Silvestre, o microfone. Aí, Agora sim. agora sim. Não, realmente, né? Deus é a fonte de toda a vida, né? De tudo que existe, né? E por isso que é a inteligência suprema. Né? Toda a criação, ele envolve toda a criação e tudo funciona de uma forma maravilhosa, fantástica, incrível, né? Desde o mínimo, né? Do micro mais que a gente possa compreender até o máximo, né? Do universo, dos universos, talvez outros, quem sabe, né? Então, realmente, né? Só uma inteligência suprema para gerir, para fazer tudo isso, digamos assim, funcionar, não é verdade? Então, essa é realmente é a definição que a gente tem de Deus, né? Que Deus é o infinito, né? Não, realmente, Deus é o infinito, é a suprema inteligência, a máxima possível, né? Na nossa imaginação, né? Essa vai ser outra questão que nós vamos estudar, vamos mostrar até para frente um pouquinho aqui, essa questão do infinito, né? É. Mas é isso aí mesmo que você coloca, né? Mas só que a gente tem que entender assim, que tudo está gravado, né? Tudo. Quando eu falo tudo, não é só do nosso orbe, nosso mundo, de todas. Nós podemos ter vindo de outras. É uma coisa assim que nós não conseguimos ainda entender a magnitude de tudo isso, né? Quem somos nós para entender tudo isso, essa grandeza de tudo isso, né? Bacana, né, Silvestre? Você vê ó, tantas questões, né? Aí, gente, isso aí é uma reflexão que eu acho que todos nós temos que começar a fazer quando a gente pensar em Deus, né? Não vamos pensar em Deus naquele senhorzinho que fala assim, que Deus, isso deve ser um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, gente. Que é isso? Vamos pensar diferente. A inteligência suprema, olha, existem leis que regem, é consequência da tua teimosia de não mudar. Né? Que Deus, peraí, ele não faz favor para ninguém, não dá bem a ninguém. É por causa do esforço que está lá, mas não é só naquele esforço da palavrinha, não, que está lá no ínfimo do pensamento que ele conhece, né? Está ali. Interessante que quando a gente fala nessa questão, recentemente estava assistindo um filme onde umas pessoas que vinham do futuro, e uma série até, assisti um pedaço, me chamou a atenção exatamente por causa dessa questão aqui. E é onde que eles chamavam de diretor, né? Então o cara vinha, eu tenho que esperar a hora do diretor. O cara entrava no computador lá, esperava a hora do diretor, tal, que não sei o que o diretor determinou para fazer as coisas que tem que ser feito quando ele estava vindo do futuro para acertar o presente. E aí você pensava que o diretor era uma pessoa que estava lá no mundo espiritual. Depois, no decorrer da série, que foi demonstrado que o diretor era um programa de computador. Olha, aí eu falei, opa, então não era nenhum, né? Não era nenhuma pessoa, era um programa de computador que tinha captado todos os conhecimentos da humanidade, grosseiramente falando, mas dessa maneira, que já se conhecia tudo, então ele agia de acordo com aqueles parâmetros ali. Então é mais ou menos essas questões que a gente tem que pensar quando está pensando em Deus, né? Aqui só um esclarecimento aqui, que eu fiz a primeira pergunta, mas está ali no rodapé, né? É que quando os textos estão colocados entre aspas, sequência de perguntas e as respostas que o Espírito deram, né? Para sacar notas e explicações, então ele vai mudando quando é o Kardec está colocando, né? E aqui está falando da FEB, né? Quando foi colocado, depois vocês podem até ver direitinho lá no livro, que eles têm lá essas questões, né? Mas aí, como o Silvestre começou a colocar aqui, ó. Você veja o Kardec, quando ele fez aquela pergunta lá, ele já vai na sequência, a preparação do Kardec que tinha, né? Ele faz na 2. Se deve entender por infinito o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. É interessante essa questão de infinito também, né? Porque o que é infinito? É outra questão também bem interessante de analisar, né? É tudo que é desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Não conhece, então você vai colocar infinito. O que não tem começo nem fim. Olha, interessante, né? Mas o começo teve, né? Então, agora vamos ver aqui a pergunta, a sequência, quer ver, ó?
Kardec pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Olha o que os Espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Olha aí, gente, que coisa interessante, né? Eu preparei até isso hoje aqui, que exatamente eu discutir. Silvestre, você que estava falando sobre o infinito, queria comentar alguma coisa sobre isso também? Aleda, por favor, pode perguntar, Aleda. Eu tenho lido muito e as definições que tem é que Deus é uma energia muito forte. E às vezes, quando eu estou orando, que eu levanto, eu sento ali na minha cadeira, eu vou orar, e normalmente eu oro com os olhos fechados. Na continuação, eu choro quando eu estou falando, eu estou pedindo, eu estou agradecendo, eu choro muito. Quer dizer, isso, eu não sei, é muito assim, não é todo dia, mas eu acho muito assim interessante. Eu não sei se é a fé que eu tenho, ou a força nas palavras que eu faço na hora, que eu choro muito. Então, eu sinto aquilo assim no meu coração, uma tranquilidade, sabe? Uma calma, que é muito interessante. Eu gostaria de saber por que isso. Então, veja bem, a oração, para ela ser verdadeira, você falou da palavra, não é a palavra em si, é o sentimento. O que é você conectar com Deus? É o que você está sentindo do teu fundo do coração, né? Então, por isso é importante, quando a gente orar, não é usar palavras bonitas, é o sentimento. E você, pelo que eu entendi, demonstra o sentimento. E aí você se emociona, o ser espiritual se emancipa, você se emociona por algum motivo ou outro, né? Então, mas é esse o caminho. Quando a gente fala em energia, tudo bem, é uma maneira de você ver Deus, mas, puxa, a inteligência suprema está tudo em todo lugar, está aqui presente conosco aqui. Está irradia para todo lugar, né? Que é uma inteligência, e aí existe o que nós chamamos aí dos santos, dos protetores, do anjo da guarda, que são os elos de ligação. Por isso, quando você fala, se liga aqui, mas está tudo interligado, que eles vêm cumprir o desígnio de Deus, né? É bem interessante esse argumento. Silvestre, sobre o infinito aí. Como ele fala aqui, né? Como ele fala, a definição, né? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Realmente, o infinito, nós não temos como conceber o infinito tendo uma mente finita, né? Limitada como a nossa, né? Então, não tem, a gente é difícil compreender. É uma coisa que a gente foge à nossa capacidade de compreensão. Quer dizer, o desconhecido. Realmente, como ele fala aqui, não tem outra definição melhor. Para hoje, para o momento, né? Pelo nosso hoje grau evolutivo, tudo é isso, não tem como. O que é o desconhecido? Quando você vai conhecendo, você vai aparecendo cada vez mais, vai ampliando, né? Não tem como, né? Você vai se evoluindo, e tanto é que fala assim que os espíritos mais evoluídos, eles sentem a presença de Deus, mas não vê Deus, porque se Deus é a inteligência suprema, né? Eles sentem, eles percebem, né? Se aproxima. E é assim, todos nós um dia chegaremos nisso. Mas agora, como ele falou, desconhecido, não sei. É difícil, que nós não temos hoje. Por isso que eu falo para você, eu fui sincero quando eu estava falando no começo, que eu demorei para entender essa pergunta e comecei a entender mais quando eu fiz essa analogia com a inteligência artificial. E como é que sabe tudo? Como é que Deus vai saber tudo, né? Que a pergunta é essa, né? Como é que ele sabe tudo de nós, né? A inteligência, olha, a inteligência suprema, causa primária de tudo. Olha, então, se hoje as inteligências artificiais já estão sabendo de tudo de nós, imagina essa inteligência suprema, né? Causa primária de tudo e todos, né? Que está gravado nesse éter. É uma coisa assim que a gente tem que pensar muito sobre isso, tem que refletir muito mesmo sobre essa questão, né, gente? Alguém tem mais alguma colocação? É um tema assim que a partir de agora eu coloquei pequena hoje aqui, coloquei só essa primeira parte,
que para os nossos próximos estudos, a gente debatendo devagarinho, aí vai ser mais, vamos trabalhar mais essas questões do diálogo, né, que a gente gostaria de ouvir também a opinião de vocês, né, de todos, que nem a Leda colocou, outras pessoas colocaram, porque o estudo agora na pergunta e resposta é importante, né, cada um também que queira colocar, né. Tudo bem por hoje? Bastante reflexão? Vamos refletir bastante, gente. Olha de novo lá, pergunta lá, é desse jeito mesmo, que é Deus? E a gente costuma, quem é Deus? Ou o que é Deus, né? É o que é Deus ou quem é Deus. Eu, quando lia, na primeira vez, lia meio rapidinho, quem é Deus? Pô, mas quem é Deus? Aí depois, não, mas é o que é Deus? É assim mesmo a pergunta, e a resposta eu acho que é muito profunda, né? Segundo alguns estudiosos que estudaram aí, de Kardec, na biografia de Kardec, para ele chegar nessa conclusão aí também, ele ouviu centenas e centenas de comunicações vindas de várias partes do mundo, né? Para ele chegar na conclusão, para colocar naquela conclusão, porque ele no começo também ele não acreditava, ele começou a colocar, aí depois que ele viu essa universalização, que toda obra é feita assim, como nós vimos lá no Prolegômenos, né? De vários e vários espíritos, aí ele falou, peraí, então é isso mesmo, é assim que eu vou colocar, né? E foi revisada, como está lá no Prolegômenos, foi revisada pelos espíritos, né? Tudo bem, gente? Então chegamos no nosso horário, eu acho que agora, daqui para frente, o estudo começa a ficar mais atrativo até, né? Porque muita pessoa não gosta daquela parte da introdução, que é muito repetitivo, mas é importantíssimo por causa para nós chegar nos nossos estudos, né, gente? Bom, gente,